Olá, criptomaníacos! Mercado verdinho hoje, Bitcoin subindo quase 6% no dia, alguns projetos como EOS e Quantum subindo mais de 20% e o mercado vendo entrar aí pelo menos 8 bilhões de dólares no dia de hoje, o que é bem positivo. E vou aproveitar para falar de uma notícia sobre o Facebook, que contratou 40 novos funcionários que vieram da PayPal para integrar o seu time de blockchain. Isso é muito devido ao novo vazamento que aconteceu no Facebook. Agora a gente teve um vazamento de fotos dos usuários, fotos privadas que não deveriam estar sendo acessadas por outros aplicativos e que foram vazadas pelo Facebook, num bug que deu dentro do sistema deles. Eu vou aproveitar esse assunto para responder um comentário de um dos inscritos aqui do canal, que ele fez num dos vídeos aí que eu coloquei. Ele perguntou qual seria a vantagem de empresas utilizarem a blockchain, já que a blockchain por design é lenta. Por que essas empresas então não utilizam seus sistemas, seus databases tradicionais para resolverem seus problemas? Porque elas migrariam para uma blockchain, sendo que a blockchain apresenta esses problemas de lentidão, por exemplo. Vamos conversar sobre isso logo após a vinheta. Vamos começar o vídeo de hoje mostrando a pergunta do inscrito aqui do canal. Então, a pergunta do Daniel é: qual a vantagem de uma empresa usar blockchain descentralizado? Por que não usar apenas um database tradicional? A única vantagem de blockchain é ser descentralizado e é lento por design. Não consegui visualizar que empresa teria interesse por usar algo assim quando pode usar um database centralizado super rápido. Alguém tem alguma ideia de empresas que têm interesse em usar blockchain descentralizado? O primeiro ponto é que descentralização não é a única vantagem da blockchain. A blockchain é baseada em 3 pilares: velocidade, segurança e descentralização. Inclusive, esse é um dos dilemas, também conhecido como trilema da escalabilidade, porque qualquer blockchain pode ter 2 dessas 3 coisas, mas não as 3. Então a blockchain pode ser, por exemplo, segura e descentralizada, mas aí ela não é rápida. Ou ela pode ser rápida e descentralizada, mas aí ela não é segura. Ou ela pode ser rápida e segura, mas aí ela não é descentralizada. Então você tem esse dilema onde é necessário você fazer escolhas. Você escolhe algo, em contrapartida você deixa algo fragilizado. Geralmente os projetos dão prioridade para a segurança. Então eles só têm uma opção a fazer. Ou eles definem que eles querem focar na descentralização, ou eles definem que eles querem focar na velocidade. Como eles não conseguem ter os 3. Então a gente tem vários projetos, como por exemplo o Bitcoin e a Ethereum, que definiram que a importância para eles é segurança e descentralização. E é por isso que a rede do Bitcoin é lenta. Eles não conseguem ser rápidos. Mesma coisa a Ethereum. Ela é segura, descentralizada, mas não é rápida. Outros projetos, eles preferem deixar a questão de descentralização um pouco de lado para focar na velocidade. A gente tem, por exemplo, a Ripple. A Ripple é conhecida por ser menos descentralizada. Algumas pessoas chamam ela de projeto centralizado, inclusive, Então, ela prefere ser rápida e segura, mas não ser tão descentralizada. Ok, é uma escolha do projeto. Um outro projeto também conhecido por isso é a EOS. A EOS é uma concorrente da Ethereum que também foca em ser segura e rápida, mas não tão descentralizada assim. Ela tem um número pequeno de nodes na rede que fazem ali a organização daquele sistema. Então, a gente tem empresas que sim vão querer usar a blockchain sem necessariamente precisar da descentralização da blockchain. A empresa pode se manter como o ente centralizado que toma as decisões, mas usando os benefícios das outras coisas, seja segurança ou seja velocidade. E também quando alguém quer utilizar alguma coisa de forma descentralizada, isso não necessariamente precisa ser 100% descentralizado. O Facebook, por exemplo, pode usar a descentralização em alguns aspectos do seu sistema e não em outros. A empresa não precisa utilizar 100% de descentralização em tudo que faz. Um pouco de descentralização naquilo que é mais importante já pode ser o suficiente para mudar essa empresa de patamar. Então, para a gente ver modelos de empresas que sim vão se beneficiar muito com a blockchain, vamos analisar a notícia que saiu hoje sobre o Facebook. O título da matéria é: Facebook contrata 40 ex-funcionários do PayPal para trabalhar com blockchain.
Vamos ler o primeiro parágrafo. Depois de se consolidar como a empresa líder no mundo das redes sociais, o Facebook, na tentativa de expandir seu modelo de negócio, decidiu intensificar seus esforços para entrar no mundo das tecnologias de criptomoedas e blockchain. De acordo com um relatório do portal de notícias Cheddar, o Facebook tem focado silenciosamente, mas resolutamente, em pesquisa e desenvolvimento relacionado à tecnologia blockchain e talvez explorando a criação de uma criptomoeda proprietária. Voltando à pergunta do inscrito do canal, por que o Facebook iria utilizar uma blockchain? Por que ele estaria interessado nisso ao invés de utilizar o seu database tradicional? Então vamos voltar a analisar os 3 pilares por trás das blockchains, por trás das criptomoedas. O primeiro é velocidade. E sim, o Facebook tem problema com velocidade, principalmente quando a gente está falando sobre pagamentos na rede do Facebook. Atualmente, quando você realiza um pagamento para o Facebook, seja na publicação de um anúncio, ou seja na compra de um jogo, ou qualquer outra coisa, você depende de um outro sistema de pagamento. Você pode usar um cartão de crédito e o Facebook vai depender da velocidade desse cartão de crédito em aprovar a sua compra para que isso seja publicado. Então ele tem sim um problema de velocidade em pagamento, que não depende somente dele, e ele poderia utilizar as vantagens de uma blockchain, de uma criptomoeda própria, do Facebook, para acelerar esse processo, para ter mais controle sobre a velocidade e a forma que esse processo acontece, inclusive expandido para outras áreas. A gente sabe, por exemplo, que as pessoas não gostam de receber anúncio e o Facebook poderia criar uma forma da pessoa ali depositar criptomoedas do Facebook para não acessar anúncios, para não ver anúncios na sua feed de notícias, por exemplo. Você poderia evitar spam e até robôs. Isso, com micropagamento, se torna insustentável, porque para você fazer um pagamento para dar um like, por exemplo, vai ser algo irrisório. Mas se você multiplicar isso por 1.000, por 10.000, talvez fique caro. Então esses robôs vão ter uma limitação do número de spam que eles poderiam fazer na rede do Facebook. Então esses são só exemplos do que pode ser implementado com criptomoedas para acelerar a velocidade do Facebook e melhorar a própria rede, o uso da rede atualmente. O segundo pilar da blockchain que a gente comentou é a questão da segurança. E esse é um problema também conhecido do Facebook. Tanto que a gente teve vazamento dos dados dos usuários e agora das fotos dos usuários. Então, o sistema ali de database centralizado do Facebook não funciona para evitar esse tipo de problema. Porque como ele é centralizado, qualquer hacker pode invadir, roubar dados, roubar informação, expor fotos dos usuários. Então, novamente, a blockchain poderia servir para dar segurança à rede do Facebook. Ele poderia criptografar isso e cada máquina ficar com parte das informações de usuários de forma criptografada. Enfim, várias coisas podem ser utilizadas para que o Facebook não corra mais esse problema. Para que se ocorrer algum vazamento, alguma coisa, seja uma coisa mínima e não uma coisa que atinge milhares de usuários. E o terceiro pilar é a descentralização. Novamente, muito útil para o Facebook. O Zuckerberg foi chamado no Senado e o governo está atacando o Facebook, multando o Facebook. Isso é um problema da centralização do Facebook. Então, se o Facebook consegue descentralizar parte das suas atividades, já é um benefício para ele. Ele pode simplesmente falar, eu não tenho nenhuma relação com isso aqui. Eu sou um provedor de serviço, essa parte aqui não é tocada por mim, isso aqui é tocado entre usuários, livremente. Eu não tenho controle sobre isso é feito de forma criptografada, eu não tenho nem como te ajudar, governo. Infelizmente, essa informação não está sob minha tutela. Eu simplesmente sou um provedor de serviço e os usuários têm liberdade de fazer entre eles o que bem entenderem, sem que a gente tenha acesso a essa informação. Algumas empresas já recorrem a esse tipo de argumento. O Telegram e o WhatsApp são exemplos, Às vezes os governos pedem as mensagens dos usuários, tanto para o WhatsApp quanto para o Telegram, e eles falam, a gente não tem acesso a isso, porque elas são criptografadas entre os usuários, então a gente não acessa. Você pode querer a informação de criminosos que estão usando o WhatsApp, mas o WhatsApp não tem informação, ele fala que isso é criptografado, então a descentralização também é importante para o Facebook para evitar esse tipo de ataque governamental. Ou seja, os 3 pilares da blockchain são completamente úteis para o Facebook. E como eu falei, o Facebook não necessariamente vai usar os 3, até porque isso é impossível atualmente. Ele tem que selecionar 2 dessas coisas para colocar na sua blockchain, caso ele utilize. Então ele pode definir simplesmente utilizar velocidade
e segurança. São duas coisas muito sérias para o Facebook hoje, mas não tanto contar com a descentralização. Ele pode se manter como uma empresa centralizada, que define as regras e que tem autoridade sobre toda a plataforma, mas contando com os benefícios de uma blockchain imutável, segura e também muito rápida para a realização de transações entre países, para a realização de compras dentro da plataforma do Facebook, enfim, eles podem usar outros benefícios da blockchain. O mesmo se aplica para empresas de logística, por exemplo. Para uma empresa de logística é muito importante saber a rota. Então, ela precisa de uma blockchain imutável para garantir a segurança de que esse item passou por tais lugares, de que veio de um produtor que age corretamente. Então, não necessariamente ela está interessada em outros aspectos da blockchain. Mas essa questão da imutabilidade, da segurança dos dados, segurança das informações, é muito importante para uma empresa de logística. Já para uma empresa como o Uber, que sofre ataque dos governos ao redor do mundo, pode ser mais importante a descentralização. Não ter uma empresa, não ter nomes por trás de um projeto. Qualquer motorista ter um contato junto a um usuário sem intermediários, sem uma empresa no meio. Então resolveria esse problema de ataque do governo. Na hora que é descentralizado, o governo não tem como fechar um serviço como esse. Se você olhar, por exemplo, para o YouTube está censurando diversos tipos de vídeo. Muitas vezes não porque o YouTube quer censurar, e sim porque se ele não censurar, ele pode sofrer algum ataque governamental. A gente viu recentemente o artigo 13, eu até falei sobre isso aqui no canal, vou colocar o linkzinho aqui em cima para vocês verem, né, no izinho. Então existe uma forma de censura dentro do YouTube. E muitas vezes, se o YouTube não seguir essa censura, como está acontecendo agora na Europa com o artigo 13, ele pode ser banido daquele lugar. Então o YouTube pode realmente ter que sair da Europa porque ele não consegue fazer a fiscalização que o governo está exigindo. Isso seria resolvido também se a gente utilizasse descentralização para esse serviço. É mais um exemplo. Mas voltando à questão do dilema, onde a gente tem aqueles 3 pilares, onde somente 2 podem ser resolvidos pela blockchain, será que isso realmente não tem uma solução? A gente não está fadado a uma blockchain lenta se a gente quiser descentralização? Eu entendo que não. Eu acho que a gente pode chegar num ponto onde uma blockchain vai ser rápida, descentralizada e segura. Tudo ao mesmo tempo. A gente ainda não chegou nesse ponto, mas esse é o foco da maioria dos projetos hoje. Então, se a gente olhar para o Bitcoin, que optou por segurança e descentralização e não por velocidade, eu acho que o Bitcoin está fazendo hoje é realmente resolver o problema dessa velocidade sem perder segurança e descentralização. Isso que a gente está vendo, por exemplo, com a Lightning Network. O que é a Lightning Network? Ela é como se fosse uma camada em cima da rede principal, onde acontecem várias transações nessa camada e só posteriormente, depois de um certo tempo, o número de transações, isso é passado como uma única transação para dentro da rede principal do Bitcoin. Isso resolve um problema de velocidade, de escalabilidade, porque ao invés de você ter milhares de transações, você realiza isso como uma única transação de tempos em tempos. Para facilitar o entendimento, pense nisso como um caderninho de fiado de um supermercado. Então, se o cliente vai lá num dia e faz as suas compras de R$30, a pessoa anota lá no caderninho, R$30, está devendo R$30. No dia seguinte, o cliente vai lá e faz uma compra de R$50. Você anota lá, R$50. E você faz isso ao longo de todo o mês. E aí, no final do mês, você cobra tudo de uma vez só desse cliente, ao invés de cobrar item a item, dia a dia desse cliente. Então, você precisou de uma única transação ali, o cliente fez um único pagamento para você, ao invés de ter realizado 30 pagamentos ao longo de um mês. É dessa forma que funcionam essas off-chains, né? Essas outras redes que ficam no topo da rede principal. Essa é uma solução de velocidade. Você sabe que a blockchain principal tem essa limitação, mas você pode usar esse tipo de tecnologia, né, de off-chain, para acelerar blockchains que não são rápidas. Então, futuramente eu entendo que esse tipo de solução de problema e outros que estão surgindo vão resolver o problema de velocidade, e aí a gente vai ter blockchains que são, ao mesmo tempo, rápidas, descentralizadas e seguras. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, por favor, deixa aquele like no vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Se inscreva no canal, deixe o seu like e entre nas redes sociais do Criptomaníacos.